Boa noite, Entrou. Boa noite, doutor Euripides. Tudo bem? tudo bem? E você? Tudo bem, graças a Deus. Dia positivo. E gratidão, né? As coisas estão acontecendo bem. Em primeiro lugar, gratidão aí pelo convite, que eu sou seu fã. Eu acho que eu tô assim, me sinto lisonjeado mesmo de poder estar aí junto. Não, eu que fico feliz do seu aceite. O pessoal entender, o João, ele já me mandou diversos posts, esses posts mais psicológicos, faz a gente pensar. A gente por ele, justamente preparando para essa live de hoje, e tinha muitos assuntos, ele não sabia qual escolher, porque queria falar muita coisa para a gente, muita coisa importante, mas vamos lá, temos uma conversa. João, uma resumidinha de quem é você, suas formações. Então vamos lá. Eu tenho uma formação um pouco ampla e sempre, por incrível que pareça, eu falo que a gente vai dando voltas, porque a vida nos tira de um rumo, mas para poder testar, e depois volta para o mesmo rumo, né? O ponto, a gente acaba se encontrando no ponto original. Então, sou de Minas, e venho de uma família da área de medicina e de bioquímica. Meu pai fundou um laboratório de análises clínicas há mais de 40 anos, há 45 anos, na verdade, antes de eu ter nascido, e dele me interessava muito. Eu via ele ali no trabalho, dando plantão em hospitais, no laboratório, também tinha farmácia, e na época o farmacêutico, o dono de farmácia era muito doutor, né? Ele tinha muito. Então o pessoal da cidade sempre buscava ele para poder tirar dúvidas, etc. E aquilo me fascinava bastante, eu achava assim, eu falava desde criança que eu queria ser bioquímico, eu quero ter a profissão do meu pai. Bom, aí a gente vai evoluindo e chega um determinado período da nossa adolescência que a gente normalmente rompe com o pai. A gente quer desenvolver, buscar, dar aquela revolta. E aí eu, não sei por que, resolvi fazer arquitetura. Resolvi fazer arquitetura e, paralelamente, eu não tinha também tradição na família, então eu sempre fiquei pesquisando, mantendo a pesquisa na área de saúde, que eu tinha muito interesse. E o interessante da arquitetura é que, quer queira, quer não, tem total ligação também, do ponto de vista de, por exemplo, arquiteturas hospitalares, vigilância sanitária, como num contexto tal, que também a gente lida com saúde, de uma forma, do espaço urbano, espaço das residências, etc. E a gente aprende muito a ver as coisas de uma forma mais sistêmica, mais holística, né? Bom, mantendo essa sequência, eu formei em arquitetura, e durante o curso de arquitetura eu fui me interessando também bastante pela questão da mente. Eu sempre fui muito estudioso. Só um parênteses, na época, antes ainda da arquitetura, eu cheguei a dar monitoria e aulas de química, então realmente eu tinha essa queda, assim, esse gosto, sabe, esse interesse. E aí formei em arquitetura, me dei bem, fiz destaque acadêmico, etc. Logo em seguida, eu fiz alguns cursos me especializando em questão de meio ambiente, gestão ambiental, fiz de avaliações e perícias, depois eu fui especializando na área de negócios também. Da área de meio ambiente, eu fiz um MBA em gestão de negócios, depois fiz um em planejamento de negócios, e nessa sequência, indo na área de meio ambiente, me apareceu de novo o laboratório na frente. Eu fui e falei assim, vou montar um laboratório para mim, só que de análise ambiental. Então, montei todo o laboratório de novo e tal, e sempre estudando na área de saúde, psicologia e arquitetura em si. Eu trabalhei um período bom com arquitetura industrial, mas depois fui para arquitetura hospitalar, depois eu acabei abandonando a área de projetos em si.
Nessa sequência de eu montar o laboratório, eu ainda não estava satisfeito. Aí eu não estando satisfeito, eu fiquei pesquisando, eu passei por um processo também de um pouquinho de depressão, enfim, eu fui buscar me encontrar um pouco mais, me interessei também pelas terapias quânticas e resolvi fazer a formação tanto de terapia quântica quanto de psicanálise. Então, fui lá e fiz a formação em psicanálise e em terapia quântica. E aí eu falei assim, peraí, eu estou cuidando de pessoas de uma forma indireta, estou cuidando de meio ambiente, estou cuidando dessa relação. Eu tenho um laboratório. O que eu distanciei do meu negócio em si, que era o meu desejo inicial? Aí eu fui e falei, ó, pai, seguinte, eu vou ficar aqui meio horário no laboratório e meio horário no meu. Nesse meio tempo também, só um parênteses, eu passei no concurso público, porque que eu imaginei? Eu preciso de uma renda fixa, não queria depender do meu pai, não queria, enfim, nunca gostei disso, e aí eu passei no concurso público, como arquiteto, primeiro lugar e tal, e daí quando eu fui largar, a pessoa assim, mas você tá doido? Vai largar um serviço público? Eu falei, vou, eu quero ser feliz. E eu quero ajudar as pessoas de uma forma mais, que eu tenho, acredito que eu tenho aptidão. E aí eu voltei para o laboratório e fui aprimorando meu estudo, aí resolvi fazer a biomedicina para aprimorar meus estudos e, enfim, fui conduzindo o laboratório, chegou um momento que eu decidi vender o meu laboratório de meio ambiente, falar, eu quero dedicar a isso. E aí comecei a estar ali o dia inteiro estudando, dando a parte de terapia também, aprofundando a parte de terapias, aí passei só da psicanálise e procurei cursos de terapia positivista, behaviorista, comportamental cognitiva, para ampliar o leque. E fui percebendo que havia algumas distorções em análises, não só mental, quanto do ponto de vista bioquímico também. Do ponto de vista da saúde, de uma forma integral. Por exemplo, o que adianta uma pessoa ter uma mente saudável, mas não ter condição corpórea de poder exercer alguma atividade, né? Alguma doença mais crônica, ou o inverso, que é até também muito grave. Eu posso ter uma saúde plena fisicamente, mas se eu não estou com a mente boa, não vai. E aí, enfim, nessa evolução, eu fui me juntando as coisas, sempre muito estudioso. Agora, nessa pandemia, aí eu peguei a missão a maioria dos meus gestores do laboratório, hoje a gente está com 12 unidades na região metropolitana de Belo Horizonte, a maioria dos meus gestores eram do grupo de risco, são ainda, eram porque nesse meio tempo meu pai veio a descobrir um câncer e desse tratamento de câncer ele veio a enfraquecer muito, levou um tombo, esse tombo com a estrutura óssea já bastante fragilizada após a quimioterapia, descobriu-se uma trombose e mais, nesse tratamento que ele foi internado para trombose, descobriu que nesse tombo ele quebrou o fêmur e a bacia, e aí na cirurgia saiu bem, mas na volta da cirurgia já não tinha defesa nenhuma no organismo, pegou uma sepse e veio à falência. Mas já no início da pandemia eu me vi na responsabilidade de, agora é comigo, porque eles já não iam. E aí eu fui nessa jornada e sempre acompanhando pessoas de referência, numa medicina mais integrativa, mais baseada em evidências e menos em uma ciência que também é impositiva, né? Na verdade, é tudo uma questão de retórica. Eu gosto muito das colocações do Yuval Harari, né, do Homo Sapiens, dos livros dele, e na verdade é isso mesmo, é tudo uma narrativa. A gente coloca uma narrativa, você tem um comitê de pessoas que tem peso, que aprovam essa narrativa, dá-se mídia e peso, essa narrativa virou verdade. Né? Então a gente ficou um bom tempo sem questionar a verdade. E aí eu sempre fui muito questionador, até motivo de muitas brigas com meu pai também durante o período que a gente estava junto.
Mas aí eu cheguei vinha te acompanhar nos seus estudos, nas suas apresentações, doutor Denise Carvalho, diversos outros, doutora Sarina, que inclusive sou paciente dela também, e buscando maior compreensão, que não necessariamente o que está no papel é a realidade. Entre a matemática e a biologia, há uma distância. A gente estava tentando, desde René Descartes, desde o iluminismo, colocar tudo nos caixotinhos, né? E a biologia é um pouco diferente disso, a nossa bioquímica. E aí tive a grata surpresa de a gente começar a conversar, e você me convidar para a gente poder aprender junto aí, trocar uma ideia. E eu falo que o intuito é sempre. Eu tenho uma frase tem duas frases que eu gosto muito, uma do Juscelino Kubitschek e uma do Nelson Mandela. Do Juscelino Kubitschek, ele fala assim: olha, eu não tenho compromisso, eu troco mesmo de opinião, eu não tenho compromisso com o erro. Então, acho que é o primeiro ponto, né? A gente, às vezes, veio no ensinamento, muito cartesiano mesmo, muito metódico, e tudo bem, era o que foi nos ensinado, e agora a gente pode questionar, até porque o volume de acesso à informação é outro. Então, a gente realmente tem hoje a oportunidade de cruzar dados infinitos, enfim. E a outra que eu gosto muito do Mandela é que ele fala o seguinte: eu nunca erro. Ou eu acerto, ou eu aprendo. Então, realmente, a gente... O que é o erro? Né? É outra retórica humana. O que é culpa? Outra retórica humana. Eu falo, Jesus Cristo, em momento algum, falou assim: você é culpado. Não. Inclusive, ele não fala de pecado, né? É uma coisa interessante. Isso é a narrativa do homem. Os 7 pecados capitais. Isso foi um homem no século V que inventou, porque foi a Idade Média, faltava recurso. Vou inventar lá que falta alimento. Não tem, eu preciso cobrar imposto? Não. Então, esbanjar é pecado. E aí foi inventando as coisas e a gente foi aprendendo dessa forma, né? Mas é isso aí. Tem muita coisa para a gente poder tentar agregar. Então vamos lá. Eu acho que pelo histórico seu e pela você tem, que gosta muito de das ideias do Caibalion, da criação, né? Vamos falar assim. Vamos manter esse bate-papo. E se precisar, a gente faz outras lives de acordo com a demanda, porque eu acho interessante você falar a bioquímica da crença, os efeitos biológicos da crença. Você me deu esse livro, como eu estou numa correria, eu quero muito ler esse livro, mas explica um pouquinho para a gente aí, do que se trata. Pois é, vamos imaginar a seguinte situação, Eurípides. Você imagina que você tem um alimento na sua frente, um alimento com um bom odor dele e bonito, né, apresentável, e você tem um leão do lado. Você tem um leão do lado. Naturalmente, você vai ser atraído. Você vai ser atraído por aquele... e o leão pode ser até um leão super manso, até preso ali, um leão. Mas você vai ter o quê? Uma repulsa ao leão e uma atração pelo alimento. Então, você vai tender a ser atraído pelo positivo e repelir o negativo. E o Bruce Lipton, que é o autor desse livro, ele fez um seguinte experimento. Ele colocou bactérias numa placa de Petri, umas numa condição ruim, sob ameaça, e outras em condição muito boas de crescimento. E ele percebeu que esses procariontes, né, eles tinham, os que estavam ali na condição boa, se multiplicaram, e os outros não, encolheram. Por quê? Assumiram um comportamento de defesa. Bom, aí a partir disso, se a gente fizer essa analogia, o que acontece conosco? A partir do momento que você se sente ameaçado, você dispara uma série de químicas no corpo, né? Você dispara independente de real ou não. Isso é outra questão, tem até um livro interessante do Daniel Goleman,
rápido e devagar, que aí ele coloca exatamente isso, que você tem ali um sistema de crenças, de raciocínio rápido, de hábito, que é de defesa, e que a gente está sendo hiperestimulado a esse comportamento, né? Hoje, cada dia mais, esse marketing da atenção, essa dispersão constante, e a gente tem um mecanismo de raciocínio que você precisa de um tempo, inclusive você precisa aí na nossa área, você precisa de oxigenar, né? Então você não tem como, se você mantiver a respiração curta, por exemplo, você está acionando um sistema reativo, e não aquele que é pensativo, que é onde realmente reside a nossa inteligência. Mas a nossa formação, a formação humana, né, o desenvolvimento humano, ele tem como princípio básico de qualquer espécie não humana a sobrevivência. Então, o princípio básico nosso é da sobrevivência. É lógico que isso vai evoluindo, e à medida que a população foi crescendo, e aí a gente pega em 1800, a gente tinha 1 bilhão de pessoas, agora em 2020, a gente está com 7 bilhões de habitantes. Então, você pensa o impacto que isso não é sobre a quantidade e qualidade das coisas. Então, por que eu falo isso? Porque as necessidades mudam, né? Então, o que é necessidade de sobrevivência lá atrás é diferente de agora. Mas também esse volume da informação mudou. E até fazendo um parênteses, uma coisa interessante, que a gente era muito dominado pela igreja, por exemplo, pelas entidades, pelos símbolos, né? Porque eles dominavam o que? A informação. Né? Então, era uma tática deles de dominar a informação, te impunha medo e te falava a solução. Você não questionava. É até interessante que René Descartes, para conseguir fazer os estudos dele, e inclusive estudar do comportamento humano, e chegar lá a frase, penso, por que eu sou humano? Como é que eu vou questionar isso? Penso, logo existo. Que também aí você passa a questionar, né? Peraí, então, uma pedra não existe. Porque se você fala que ela não pensa, ela não existe. Ou eu, quando eu não estou pensando, então eu não existo. Né? Então, aí a gente começa a ter questionamentos, não é bem assim. Mas, enfim, a gente também, paralelo a isso, a gente tem algumas frequências do funcionamento cerebral. Então, vamos lá, a gente está, então, nessa busca de sobrevivência. Essa busca de sobrevivência vai fazer com que eu busque economizar energia, que isso possibilitou o meu desenvolvimento e a sobrevivência da espécie. Se eu não tenho capacidade de lutar como um leão, de enxergar como uma ave, de correr como um guepardo, de ter a força de um elefante, então eu tenho que achar mecanismos de sobrevivência. Eu estou ameaçado. O mecanismo foi buscar economizar energia, e aí tem 3 coisas que só o ser humano tem. É o polegar opositor, que isso possibilitou ele a desenvolver tecnologias. Ele desenvolveu, ao desenvolver tecnologias, ele vai economizando energia. Só o ser humano cozinha os alimentos, então o alimento para ser processado, ele vai te gastar uma energia, vai te dar um consumo energético. Se eu já pré-faço esse alimento, eu estou tirando esse consumo meu e deixo lá essas calorias, e eu já estou facilitando a minha digestão. Eu iniciei minha digestão, o meu consumo energético da digestão ali fora, cozinhei. E o terceiro é a luta pela sobrevivência da própria espécie através da medicina. É a única espécie que cuida, em vez da lógica natural. Qual que é a lógica natural? Ele está doente. Não, tem que eliminar, deixa ele morrer, porque ele vai atrapalhar o desenvolvimento da espécie. Todas as espécies são assim. O ser humano, não, ele vai contra a ordem natural, vai lá, não, eu vou salvar ele. Então, é assim, eu acho que é o ponto bacana da área de saúde, que no fundo a gente lida com amor, né? A gente é uma ciência do amor. Mas aí o que é? Todo esse comportamento nosso, então, desse sistema reativo, ele está inserido de coisas que não são nossas, mas que geram reações. O cérebro, então, o 2, ele não se diferencia o que é real do que é imaginário. Se eu te falei uma verdade, e eu tenho, sendo verdade ou não, eu tenho autoridade sobre aquilo e distribuição, por exemplo, eu sou um exímio conhecedor de vacinas. E ainda me colocaram na Rede Globo para falar. Bom, aquilo ali, sendo verdade ou não sendo verdade, vai ser verdade. E aí você passa a acreditar. E isso vai condicionando o seu comportamento. Bom,
E aí a gente vai percebendo que hoje a gente está numa crise, eu falo uma pandemia já antes da corona, que é das doenças inflamatórias. A gente já vem com isso, hoje é a maior pandemia. E se você for pensar, mata muito mais do que a Covid, né? Porque do que é inflamatório? Tumores, obesidade, AVC, doença cardíaca, todas as doenças autoimunes. Então, a gente está aí nessa pandemia. E isso é decorrente de quê? Processos inflamatórios são decorrentes de estresse. Estresse a gente associa só à mente, não. Na verdade, estresse físico, estresse de uma forma geral, né? O estresse é sempre aquilo que se tira da homeostase, você tem uma reação de estresse. E aí você tem sempre essa reação de estresse, o organismo vai tentar se defender e voltar para a homeostase. Então surgem essas crenças limitantes para a gente poder reagir e o nosso sistema, o nosso corpo, passa, então, essa bioquímica passa a atuar no nosso mecanismo, liberando o cortisol, as catecolaminas e etc. Para combater essas inflamações, entre aspas, que vão sendo geradas nesse ambiente que a gente vive. E como a gente não diferencia o que é real, a mente não diferencia o que é real do que é imaginário, a crença determina o nosso comportamento e as nossas reações bioquímicas. Um exemplo claro, se você, aí a gente vê quantas pessoas no câncer, se você virar para ele e falar uma mentira, você é um caso perdido. Você mata a pessoa. Você mata a pessoa. Ela creu naquilo e o organismo não vai reagir. Se você virar para uma pessoa e já estimular, olha, o seu caso é um caso mais complicado, mas perfeitamente tratável. Vamos embora? A pessoa vai ser outra e provavelmente vai se dar bem. Você deve vivenciar isso muito aí de perto. E a mesma coisa conosco, de uma forma geral, e as outras questões. Ao liberar as catecolaminas, os corticosteroides no organismo, a gente também enfraquece uma parte do nosso corpo, que é o sistema imunológico. Pensa o seguinte, nós estamos cheios de bactérias, nós somos inclusive muito mais bactérias, é cheio de bactérias, de vírus, de fungos, mas você não adoece porque você está com o seu sistema imunológico funcionando. Sem dar reações, mas é um procedimento normal. Imagina que agora você está com essa situação e com um nível de estresse muito grande. Se aparecer um leão na sua frente, o que você vai fazer? Você vai, bactéria, sinto muito, mas agora eu tenho que correr ou eu lutar. Depois, do leão que se vira, se ele me matar, ele que se vira com as bactérias que ele vai comer também. Eu agora, então você começa a suprimir o seu sistema imunológico e aí passa a ter uma reação. O sangue sai das vísceras e vão para as extremidades, para os músculos. Você passa a consumir o seu glicogênio de reserva, e aí você cria picos de insulina, que é inflamatória, você lança glicose no organismo, enfim, vários processos inflamatórios que entram num ciclo vicioso. E aí, voltando lá atrás, a partir de uma crença, a partir de um medo. Então, a gente vive na sociedade que foi nos imposta medo. E é tão interessante que depois do 11 de março, da queda da World Trade Center, você pegar dados nos Estados Unidos, a indústria farmacêutica vem crescendo cifras assim, monstruosas. Porque as pessoas estão sendo bombardeadas pelo medo. E a indústria farmacêutica sabe disso. E aí te mantém doente, dependente de remédio. Você está te impondo medo, você está suprimindo o sistema imunológico, inclusive os linfócitos B, eles ligam nas células na mesma chave que o cortisol. Então, quer dizer, se eu liberei cortisol, ele vai lá e liga onde que o linfócito B iria ligar. E aí ele bloqueia o meu sistema imunológico. E aí você começa a aparecer doenças já naturais, e aí essas doenças inflamatórias começam
outra questão também, né, que a gente só está vivo porque a gente inflama. Então, isso é básico, né? Assim, a doença inflamatória, não, a doença é ruim, mas a inflamação em si, não. Agora, ela crônica, constantemente, se ela for aguda, pontual, fundamental para a sobrevivência. Agora, se ela for crônica, persistente e subclínica, você está achando que você está bem? Ah, eu faço atividade física direto, eu tenho alimentação boa, de repente infartou. Não existe de repente infartou. Ele estava com alguma situação subclínica que veio à tona. E isso tem feito com que as indústrias farmacêuticas, baseadas então na crença do medo, e a gente também, dado a pegar verdades que não são verdades, estamos aí nesse processo de mudar a nossa bioquímica. Infelizmente, por esses mecanismos nossos de sobrevivência, de defesa, nós vamos tender a criar hábitos que vai economizar energia. Então, o que é ameaça, eu vou fugir, eu vou acumular gordura. Por quê? A gordura, qual que é a função dela? Proteção para poder enfrentar situações adversas, reserva de energia. E aí começa a entrar numa síndrome metabólica, que aí, mesmo já não sendo mais para proteger energia, eu crio resistência à leptina, resistência à insulina, enfim, diversos outros processos, interleucina 1, 6, fatores tumorais, e aí quando a gente menos percebe, eu estou gastando toda a minha energia para me manter na sobrevivência à base de remédio, ao invés de estar aproveitando a vida em si. Isso é muito interessante porque você pensa o seguinte, então é só eliminar o estresse. Você eliminou o estresse, tudo bem, você está no 0 a 0. E você, para o nosso desenvolvimento, você não pode estar no 0 a 0. Ou você está crescendo, ou você está morrendo. Ah, mas um idoso está crescendo? Tal, ele renova as células intestinais, por exemplo, de 3 a 4 dias. Tem uma renovação completa celular. Então ele está em crescimento. Né? Agora, se você não está em crescimento, porque você está em defesa, você está em processo mais de morte. E aí é interessante que, para a gente chegar nesse ponto de saúde, a gente precisa estar exercendo algumas, não só condições físicas, bioquímicas, biológicas, mas a gente precisa de um fator fundamental que é o amor, é sair um pouco da esfera do estresse e ir para a esfera do amor, das relações sociais, das relações mais emocionais, e aí não só com o ser humano, mas com toda a criação do universo, né? Porque é tudo uma coisa só. É tudo mental, é tudo energia, é tudo vibração. Então é isso aí, que aí a gente surge a biologia da crença, que é escrita aí pelo Bruce Lipton, e que tem tudo a ver mesmo, é só a gente pensar, bom, eu estou com medo por algo real. Você se associa na hora que você mediu. Um exemplo claro, tá, doutor Euripides, que é muito interessante, aí entrando na bioquímica em si, a medição de glicose, glicemia em jejum, que diz muito pouca coisa, na verdade, ela sozinha. Nós vamos entrar nesse assunto, mas, bom, via de regra, você faz ela em jejum, mas via de regra, a experiência de laboratório não é muito agradável, não. Você está em jejum. Você está, então, bioquimicamente alterado. Você está com medo de receber uma notícia ruim. Você está tenso, então você vai ser agredido. Vai ser agredido. Eles vão lá e te dar uma agulhada. Para você depois pegar isso e levar para o seu médico, porque aí ele vai poder fazer uma análise mais minuciosa. Então você está na completa incerteza. Bom, fatalmente você vai levar cortisol no dia que você for fazer isso. A grande maioria vai levar cortisol. Aí eu vou lá medir glicose, cada pico de cortisol é uma descarga de glicogênio que eu estou liberando do músculo do pico, eu vou fazer a glicose. Então, a glicemia, aí deu lá 110. E acima de 110 é pré-diabético. É nada. Eu não sei como é que está a insulina dele, eu não sei como é que estava, se ele está estressado para fazer aquilo. A gente tem que parar desse determinismo e ir mais por uma questão mais racional. O racional a gente associou muito que era
a ciência, né? Essa ciência criada foi feita para outros cientistas ler. Definiu uma verdade, defendeu essa verdade, os outros aceitaram, tomou como verdade. Mas será que ela é verdade? Verdade é a individualidade de cada um, é a análise individual que a genética deixa aproximar mais, é a análise clínica, assim, a clínica antes do exame propriamente, é se analisar o exame não investigando consequências, é investigando causa. Você vai pedir, tá, glicemia está alta. Isso é consequência. Isso é consequência, isso não é causa. Né? É parar de ficar tentando enquadrar a gente, a vida, no papel, ao invés de fazer o papel refletir a vida da gente. Então, pega lá. Você vai fazer o Covid, por exemplo. Vai fazer um exame que seja do PCR. Vai fazer do PCR e seu PCR deu negativo. Mas você tem febre, tem diarreia, tem tosse, tem dificuldade respiratória, você tem Covid. Seu exame deu negativo. Mas você tem Covid. Pronto. Não tem esse... mesmo porque nem o PCR ele tem acessibilidade 100%, especificidade 100%. E aí entra naquilo, né? O que é o valor de referência? Uma média aleatória que pegaram, tiraram os desvios padrão e falou 90% da população é saudável. E aí pegou aquela média e falou assim, se você está desse 90% que ele jogou, que é saudável, independente de localidade, de especificidades, individualidades, fala que se você está dentro daquilo ali, você é saudável. E se você está fora, você está doente. É muito alheio. Mas aí eu acredito muito nisso, sabe, doutor Euripides? Da crença, tem tudo a ver com o Caio Balion, inclusive de entender esse movimento que é tudo energético, é tudo mental, sabe? E a gente poder buscar uma conexão maior com a consciência, sem ser uma consciência ilusória, porque do ponto de vista da minha interpretação, o que é a ciência? A ciência é uma certeza provisória razoável. Ciência é uma certeza provisória razoável. Até então, eu tinha essas informações, eu provisoriamente acho que eu acreditar nisso é razoável. Quantas vezes a gente receitou os prazóis, a gente acreditou que a gordura elevava o colesterol, a gente acreditou. Agora, evoluindo, a ciência de hoje é muito legal com a transformação digital, blockchain. A gente vai poder cruzar dados e ter evidências reais. Aí vão ser a medicina mesmo. Voltou aí? Tem que cuidar da palha. Está ouvindo aí, Yuri? Estou ouvindo agora. Então, assim, a partir dessa transformação digital que a gente está vivendo, inclusive, a gente vai poder fazer uma medicina e umas análises mais baseadas em evidências com a blockchain. A gente vai poder cruzar dados reais. Ao invés de eu estipular a probabilidade. O que é a medicina? Né? Eu falo, é a ciência, é a arte da incerteza e a ciência da probabilidade. É a arte da incerteza e a ciência da probabilidade. Eu não posso vir com determinismos. Eu não posso virar assim. Eu vou te dar um exemplo meu. Eu tenho os meus leucócitos, eles são um pouquinho abaixo do normal. Um pouquinho. Eu vi ali em torno, ele coloca parâmetro normal no meu laboratório de 4.000, o mínimo, eu estou ali com 3.500. Pergunta quando que eu adoeci. Eu realmente não lembro. Por quê? Porque a gente busca a máxima eficiência energética. Se o meu organismo consegue me defender gastando menos energia, ele vai fazer isso. Porque os outros fatores estão... ok, eu não tenho processo inflamatório, crônico e tal. Então, assim, a gente tem que parar de tentar colocar as pessoas dentro do papel. Eu falei, não, você que tem que se adaptar ao papel. O papel está falando que você tem isso, como acontece, por exemplo, muitas vezes no T3, sabe? Vamos falar um pouco dos exames também, que
A gente tem que parar um pouco do discurso e ir para a prática das coisas, às vezes. É o que eu questiono muito com... Hoje a gente fica aí nessa briga da Covid, é discurso para lá, é discurso para cá, esqueceu que fica um brigando com o outro, e esqueceram de brigar contra o vírus, esqueceram de proteger o ser humano, esqueceram de muita coisa. Está preocupado com o que é ciência e o que não é. Loucura. Nunca pensei que ia ter essa disputa de uma entidade ir lá e falar que tal remédio não pode ser usado. Se o médico tiver segurança que ele está usando, e daí, se o paciente concordou, é a probabilidade. Mas, enfim, até que fosse pegar isso ao pé da letra, muitos remédios aí que são utilizados, forçação de barra da indústria farmacêutica, como muitos parâmetros de exame, é para te falar que você está doente e te vender remédio. Igual eles querem reduzir ainda mais o colesterol. Né? Então, bom, mas aí a questão, por exemplo, dos hormônios da tireoide. O paciente vai lá e tem todo o sintoma de hipotiroidismo. Com todos os sintomas de hipotiroidismo. Você vai medir o T3, TSH dele, T4, o que for, mas vamos pegar o T3 livre, que é a forma realmente ativa, né? O T4 é o hormônio, gerar o T3, e você vê que está normal. Você vê que está normal. T4 ali, vamos supor que o TSH esteja em 4. 4 ainda não é considerado, ele está dentro do parâmetro, mas há indícios que, se ele está já acima de 2,8, que viria aí baseando nas evidências de outros estudos, a pessoa já tem um hipotiroidismo subclínico. A pessoa já tem. Tá, aí eu medi o T3 está legal. E o paciente, aí você vai pegar o resultado dele e fala, não, você não tem nada, não. E ele fala, não, eu estou com sintomas, ele tem poucos sintomas. Aí, quer dizer, eu baseei só no valor de referência e às vezes ele tem uma questão genética, às vezes ele tem uma questão de hábito, epigenética. É outro determinismo que colocaram, né, que a gente é determinado pela nossa genética, ainda bem que isso caiu, né, tem caído. Se eu não ativar esse fator que eu tenho de ruim, ou bom, né, eu tenho potencial que, se eu não ativá-la, não vai ser utilizado. Como eu posso ter uma deficiência que, se eu não utilizá-la também, eu não vou acioná-la. Então, a epigenética manda muito mais. Né? Mas, enfim, aí a pessoa, às vezes, não mede, por exemplo, a questão da quantidade de ferro no organismo. E o T3, para ele ser utilizado, ele precisa de ferro. Então, eu vou aparecer T3 lá. Mas depois esse T3 vai ser convertido em T3 reverso. E aí tem muita questão, o T3 reverso é interessante também. Por que existe o T3? Você vai ter um período durante o dia que é um período de inanação. Você vai ter que descansar, você vai dormir. Você tem que baixar a bola do organismo. Né? Você não pode estar ali com aquele metabolismo alto. Então, o T3 reverso tem essa função de, bom, eu vou preservar o organismo, e aí você passa a reservar gordura, etc. Eu não posso ficar consumindo aquele período. E aí tem alguns fatores interessantes. Vai medir o hipotiroidismo. Aí, ainda que deu alterado o T3, já vai lá e vai colocar um curando T4. Mas aí não analisou ferro, selênio, zinco, magnésio, não analisou se está convertendo em T3 reverso. Não, eu quero dizer, não vai adiantar de nada. E mais, aí você está criando uma resistência, que é outra coisa, quando é que um ano ele volta lá, não, vamos aumentar a dose, não conseguimos, vamos aumentar a dose. Você está gerando realmente um ambiente propício para você não conseguir resolver a vida dele nunca. E aí vai ficando fazendo recalchutagem medicamentosa. Por quê? Analisou a consequência e não a causa. Não analisou o processo como um todo. Né? Não fez esse caso que eu falei do T3 é muito comum. O paciente, não, eu estou com sintoma. Ah, não, mas seu exame está falando que você não tem. Pode, você não tem nada, não. Como também não adianta jogar o T4, se ele vai continuar lá com ferro baixo, ele pode jogar o T4 que for, que não vai resolver. Então é isso assim que a gente precisa rever, um assunto que a gente ia colocar, né? Até te deixar à vontade também, você falar assim, que eu disparo, tem hora aqui que eu gosto de expor.
tranquilo. Essa questão do T3 reverso, é interessante também a questão do selênio. O selênio ele é importantíssimo para a ativação aí do hormônio tireoidiano. As contaminações aí com cloro, com flúor, aumentam aí a sobrecarga na glândula. Então, tudo interligado, gente. Tudo somos reações químicas, milhares de reações químicas por segundo, que é o que forma o que você é hoje. Tanto que a próxima live nós vamos falar dos ácidos orgânicos, que são resultantes dessas reações químicas. Então, as ômicas, né, estão vindo aí com força total, justamente para individualizar esse negócio, deixar o negócio mais, vamos dizer assim, mais singular mesmo, né? Você é uma pessoa que produz determinada substância diferente da outra, e para sair dessa linha de Gauss, né? desse parâmetro aí das referências. Porque dentro de uma referência tem alguém que tem uma síndrome metabólica ali começando e um que está plenamente ativo ali, plenamente saudável. Então está tudo dentro de uma linha de referência. Então é complexo isso. É o que a gente faz na medicina integrativa. Né? E é muito interessante que a gente tem que entender que o nosso estilo de vida, e nós vamos falar um pouquinho de cidades também, o nosso estilo de vida é outro do que era em 1960, que é outro de 1920. Então, se eu pegar um parâmetro, vou dar um exemplo, o cortisol. O cortisol ele é fundamental para o organismo. Ele é visto como um vilão, né? Muito aí, o problema é o cortisol, o hormônio do estresse. Ainda bem que você estressa, que você reage, que você tem ânimo de manhã. Agora, se você está com processos inflamatórios crônicos, você está com o seu corticoide natural o tempo inteiro tentando te defender. E automaticamente vai ter as consequências. E as consequências, como eu falei, o sistema imune vai ficando mais fraco, você vai aumentando pressão arterial devido às catecolaminas, aumentando oxidação de radicais livres, uma série de consequências. Então, esses processos crônicos inflamatórios é um mal. Mas a gente tem que se adaptar a essa realidade. Então, quando você pega, por exemplo, selênio, que você citou, valor de referência do selênio, é a mesma coisa, foi estudado. Então, vamos fazer o seguinte, olha, pode ser, vamos subir um pouquinho o seu selênio e a gente vai medir as suas reações. Não deu reação nenhuma, vamos subir mais um pouquinho, mas vamos ver as outras correlações. E aí você vai não é uma tentativa e erro, você vai graduando, você não precisa também chegar a ser dono da verdade, porque esse foi outro problema. Cientista pôs na cabeça dele que ele tem que ser dono da verdade, pronto, como se ele fosse frustrado se ele não tivesse solução de cara. Médico, a gente tinha essa filosofia, não, se eu não acertar de cara, eu sou frustrado. Não, tudo bem. Vai de aos pouquinhos, vai errando. O todo é formado por partes. O que forma um hábito? Né? O que forma uma cultura? É um conjunto de pequenos atos. Você quer não emagrecer, quem quer emagrecer, você quer não emagrecer, você já fala assim, vou perder 10 quilos em um mês. Esquece. Porque a gente precisa de recompensa. Quando que a gente move para fazer algo? Quando a recompensa é maior do que a força empregada. É maior do que o esforço empregado. Se o esforço empregado, perceptível, for maior do que a recompensa, você não vai transformar isso em hábito. Você não vai transformar isso em hábito. E se você tiver com o organismo inflamado demais, com um metabolismo ruim, com tireoide ruim, com resistência à leptina, resistência à insulina, e aí eu virar para uma pessoa obesa e falar assim, você não tem força de vontade, isso é uma maldade. A força de vontade, por quê? Porque está difícil dela ter recompensa, porque o organismo dela não está favorecendo. E ainda soma que ela pode ter o gene da obesidade, aí pronto, ela está com hábitos ruins e ainda despertou o gene, virou uma doença realmente. É mais ou menos você virar uma pessoa que quebrou a perna e falar, anda. É uma maldade, não vai andar, não vai emagrecer. Então, se a gente não regula a bioquímica
E ela cria hábitos, e aí é muito bacana o trabalho seus, porque você tem, inclusive, psicóloga, porque é um trabalho integrativo, você tem mente, corpo e mais. Eu falo aí, entra muito o espírito também, né? O espírito é fundamental, você está com a paz de espírito, não digo religiosidade, você crê no Deus que for, mas uma coisa que eu digo, que trabalha extremamente a religiosidade, é você ajudar o próximo. Esse é um ato que você pode não ter crença nenhuma num ser superior, mas isso daí vai trabalhar a sua religiosidade. O que é a depressão? Excesso de si. Você tá focado em si. Quem faz trabalho muito social, eu desconheço quem faz um trabalho social muito grande ser deprimido. Desconheço, realmente. Eu posso ficar triste dada a circunstância, mas deprimido ele não é. E aí tem um outro lado também, vamos falar um pouquinho disso daí. A questão da depressão. Hoje até estava lendo um artigo como que o intestino inflamado, muito interessante, como o intestino inflamado pode estar sendo precursor de suicídio, devido à desbiose, muitas vezes presente, e a má conversão da serotonina, do triptofano, em 5-HTP, e depois em serotonina, que aí pelo nervo vago vai lá levar as informações para o cérebro, inclusive essa questão cerebral também, vamos fazer mais um parênteses. Isso daí também é um determinismo, porque cada célula tem a sua inteligência. Não, mas a gente falou, não, inteligência no cérebro. Não, inteligência. Cada célula, nós eucariontes, cada célula se especializou em algo. O cérebro, porque mediram lá pelo encefalograma, aí você falou da química. Na verdade, a química muda a vibração energética, é tudo energia. E aí você colocou um encefalograma, é muita energia. Se você colocar no intestino, você vai ver também que vai ter reação. Se você colocar, né? Se você tomou um susto, coloca o encefalograma lá. Você está alegre, coloca o encefalograma no intestino. Você vai medir reação do mesmo jeito. Né? Mas, enfim. E aí a gente pega da depressão. O intestino inflamado, ele tem uma falha nessa conversão do triptofano para o 5-HTP. Entra duas vias alternativas. Uma, que você começa o intestino inflamado e bactérias, a desbiose, você vai gerar o ácido quinolínico. E aí ele entra nesse artigo. E o ácido quinolínico é extremamente neurotóxico. Extremamente neurotóxico. Então ele chega, aí você pega um processo de uma desbiose, o intestino com leaky gut, vai ter a transposição desse ácido quinolínico para a corrente sanguínea e ele consegue vencer a barreira hematocefálica e aí te gera totalmente uma disfunção comportamental. E ele mostrando que caso as pessoas que pegou uma amostra, eu não me recordo o nome, depois eu te mando esse artigo, que as pessoas, num grupo X que estudaram, estavam com níveis elevados do ácido quinolínico. E aí uma coisa muito interessante no exame, que poucos pedem, sabe? Você pode pedir o exame de ácidos orgânicos na urina 24 horas. Você vai ver um monte de ácidos tóxicos. Você vai poder ter uma saúde muito... E tem uma outra via, que é a triptamina também. Você pode estar com um processo inflamatório, e em vez de converter o triptofano em triptamina, converte em triptamina, que você também pode monitorar. Vou até pegar aqui o exame que eu separei aqui. Ó. Tem o exame que você mede da urina também, que é o ácido 5-hidroxidolacético. Você pega aí, você pegou o exame de urina e viu que está com esse ácido lá, ele é muito utilizado para a questão de câncer, né, sobretudo no gastro e tal, mas carcinoma, mas você vai ter se você pegou o 5-hidroxidolacético na urina, você tem um problema intestinal ali, que não está convertendo o triptofano em 5-HTP e depois serotonina. Ou seja, o que eu estou colocando? Assim, se a gente vem com aquela ciência determinista do psiquiatra, você chega lá,
está triste, está deprimido, não, está deprimido, está com diagnóstico de depressão, ou está com diagnóstico de bipolaridade, e ele já vai te tacar um recrutador seletivo de serotonina, né, vai te jogar um... Peraí, eu tenho que analisar, eu não sei se a causa da minha depressão pode ser uma desbiose. Eu estou neurotoxicando o meu cérebro. Eu posso estar com uma baixa de hormônio, no caso do homem, eu estou com uma baixa de testosterona, no caso da mulher, eu estou com excesso ou de progesterona ou de estrógeno. Sabe, também, quando a mulher tem essa sensibilidade maior devido ao ciclo menstrual, né? Então, assim, seja um homem com baixa de testosterona, ele vai ficar mais deprimido, vão ter vários mecanismos no organismo que vão estar ruins. E o hipotiroidismo, você está com problema de tireoide, todo sintoma de depressão, e não é nada ligado ao seu cérebro. Então, e aí tá, o que se for a questão da recaptação da serotonina, por que não a gente não eleva o 5-HTP? Não quero nem mexer no triptofano. Eleva o 5-HTP e vamos experimentando. É óbvio que, o que é o remédio alopático, né? Ele é um catalisador. Se a situação está crítica, e aí tem outro problema da psiquiatria, da psicanálise. Se chegar um paciente seu com um problema de um câncer avançado, você vai tratar rápido. Depois você pergunta a ele quais hábitos levaram aquilo. Você não vai ficar investigando. Você tem que tirar ele daquele estado. A psicanálise fica ali tentando achar os porquês lá atrás, que não vai mudar em nada. Porque você não vai mudar o passado, você está achando culpado. Não está mudando seus hábitos. Você tem que mudar hábito. Se você está num ambiente, é igual eu falo assim, você está numa cidade poluída, está num ambiente extremamente poluído. Isso está gerando reações inflamatórias que, inclusive, podem levar a diabetes, por ambiente poluído. Você está num ambiente poluído. Como é que você quer curar se você não sair desse ambiente? Você não vai curar, ué. Eu sei que é por causa da poluição. Tá, e daí? Isso mudou sua vida em quê? O que adianta você saber? Você tem que mudar hábito. Você não vai mudar lá atrás. E aí você está achando culpado, porque esse é o problema da nossa vida de hoje, né? A gente fica achando culpado, essa briga da Covid, fica aí. O culpado foi fulano. Não, o problema morreu porque falaram por tratamento precoce. Não, ninguém está falando que tem que tratar algum. Não existe tratamento precoce. Existem possibilidades. Mas, enfim, aí a questão da bioquímica da depressão, então. Você tem vários fatores bioquímicos que têm que ser analisados. O ferro inclui nisso, o selênio. Você tem que analisar antes de você dar um parecer. E aí, lá você coloca um recaptador da serotonina. Essa serotonina não era para ela ser recaptada, tinha algo natural. Ela era para depois ser convertida em melatonina. Aí você toma um recaptador, você eleva a pressão, olha só, você eleva a pressão da pessoa, porque você não está deixando fazer a melatonina ser produzida e dar aquele relaxamento no corpo, aquele restart. Você diminui a produção dos hormônios sexuais, que vão precisar da melatonina, diminui a produção de GH, você vai diminuir, aumentar a oxidação de radicais livres, que é outra função, você vai fazer a pessoa engordar, porque de noite, a serotonina vai lá, por exemplo, e vai desligar, a melatonina vai lá e vai desligar o seu fígado. Você está nos hábitos alimentares, você está com a gente está com esses hábitos alimentares na grande maioria da população, de hábitos alimentares com isso, comendo carboidrato em excesso. E aí, a pessoa está com o fígado desativado, né, pela melatonina, ele vai engordar. Ele vai engordar. Você não vai ficar com aquilo ali. Eu não posso ficar com glicose, eu não tenho como produzir insulina, o pâncreas não tem como produzir insulina, eu vou armazenar. Eu vou ter insônia, porque em vez de eu jogar a serotonina para a melatonina, eu estou reutilizando ela. Eu vou ter insônia. Aí eu vou lá e vou tomar melatonina. Aí toma aquela dose, a gente aí toma 10 miligramas de melatonina. Aí o cara fica mal o dia inteiro. Ele fica sonolento. E você está dando informação para o seu organismo que é noite e o dia inteiro. Depois é noite, ele não sabe diferenciar.
Ele não sabe diferenciar. Quer dizer, isso é fazer uma análise mais integrativa, e eu não estou baseando em sequência lógica, né? Por que é uma lógica? A lógica também é outra narrativa. Eu estou baseando em dados. Você baseia em dados, você pega lá uma população X. Um exemplo, ácido úrico. Ácido úrico. E você tem as purinas lá, que a entrada, a conversão dela, a síntese dela vai, sim, ter o ácido úrico, e aí você vai encontrar ela nas carnes, aí vai virar e falar assim, não, o ácido úrico eleva por causa da carne. Via de regra, você pode reparar, quem tem ácido úrico elevado, toma muita cerveja junto com a carne, come carboidrato junto com a carne, tem síndrome metabólica, tem insulina alta, se já não tem resistência à insulina, tem glicose alta, tem disfunção da relação triglicerídeos e HDL, geralmente tem esteatose hepática. E aí, o que causou isso? Foi carne, ou ele está com a urina, ele está com o ácido úrico, que é um excelente marcador de resistência à insulina. Excelente, pouco utilizado. É um excelente marcador de resistência. O problema é o seguinte, não está na produção lá, na carne. Você pode tirar a carne, vou dar um exemplo então real. Estados Unidos tem cerca de 6% da população tem problema de gota. A Índia, que é um país vegetariano, tem 7% da população. Então, cadê? A carne. O problema é que você não está eliminando. E aí dá alta, normalmente é porque você não está eliminando. Não está eliminando por quê? Porque seu fígado está detonado, seu rim, seu fígado está detonado, está gerando mais. Seu rim está detonado porque você está com o rim já detonado de tanta insulina e tanta glicose que você está no organismo. E aí você não vai eliminar mesmo não, vai dar alto. E vai me falar que o problema, não você não pode comer frutos do mar não, porque você tem ácido úrico. Aí um alimento excelente, você tira da... Quer dizer, você mantém a pessoa num ciclo irreal, mentiroso, você manda ela num ciclo que vai só piorando. Vai só piorando. É isso aí. João, eu vou te convidar para mais para frente fazer outras lives. Vou chamar de Devaneios Bioquímicos, que foi muito legal. E vai ficar salvo, pessoal. Eu vou chamar ele de novo, você viu que é muito conhecimento, tem muito assunto para a gente falar, colocar em pauta. Então, assim, gratidão e carpe diem. Gratidão, doutor Eurípides. Muito obrigado pela oportunidade e fiquem aí com Deus. Com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.